Olá, vindo aqui, né, para mais um vídeo. Dessa vez eu quero abordar um pouco sobre a linguagem de script Rain, né? Discutir um pouco sobre o uso dela para como uma alternativa, né, para a linguagem Lua. Será que ela é uma boa alternativa? Já vou adiantando que eu acho que não, né? Porque é uma linguagem que, bom, assim, já tem um bom tempo que ela não recebe mais atualizações e tudo mais, já tem uns bons anos, né? E se comparar com a linguagem Lua, que já tem anos aí de desenvolvimento, essa daqui é bem mais instável. Porém, ela, ao mesmo tempo, é uma linguagem extremamente simples e enfim, tem uma outra estrutura, né? Tem um funcionamento diferente, é fácil de integrar, isso é bem importante de se falar. E eu acho que é interessante para brincar, né, com alguns projetos. Então, nesse vídeo eu quero explorar um pouco e mostrar um exemplozinho prático, né, de como fazer alguns bindings para a linguagem, como implementar ela na sua aplicação em C. Aqui eu estou no site da linguagem, né, como dá para ver aqui a estrutura dela lembra bastante linguagens tipo um C, né, o C++ da vida, em relação aos elementos, né? Tipo, utilizar chaves para delimitar blocos. Beleza que aqui tem ausência de ponto e vírgula, estrutura de classe, né? Inclusive, é um ponto interessante de se falar. Toda a estrutura da linguagem, ela opera em cima de classes. Tudo aqui, ó, que a gente define, né, que a gente chama de função, por exemplo, estão dentro de outras classes. Aqui no site você pode testar a linguagem, né? No navegador mesmo. Né? Pode, enfim, programar aqui um pouquinho para sentir um gostinho. Aqui no blog, né? Ó, a gente vê que a última release dela foi em 2021, a versão 0.4. Trouxe aí algumas mudanças, mas o desenvolvimento dela está praticamente parado desde então. Eu vi que tem algumas contribuições lá no GitHub do projeto, mas é bem mais por parte da comunidade e ainda assim não são mudanças muito substanciais, né, em relação a novas features e tudo mais. São mais correções de alguns bugs e tudo mais. Mas é isso. A linguagem, eu não tenho certeza se ele é o criador de fato, mas eu acredito que sim. Ela foi, né, desenvolvida pelo Bob Nistrom, que é um grande nome aí da programação, da parte de desenvolvimento de jogos, né? Ele é o responsável por criar, por escrever esse livro aqui, que é bem famoso no mundo dos jogos, que é o Game Programming Patterns, né? Padrões de programação de jogos. E basicamente, deixa eu ver se eu consigo aqui abrir. Né? Ele é disponível aqui online, você pode ler tudo no site. E aí, basicamente, esse livro aqui, ele vai ter diversos padrões que a gente consegue utilizar nos nossos códigos, né? Alguns padrões comuns. O Command Pattern, por exemplo, e aqui, ó, com exemplos práticos e tudo mais. Enfim, é muito bom, né? O criador dessa linguagem, ele é também responsável por esse livro aí, pelo Crafting Interpreters, né? Grafitando, construindo interpretadores. E também é outra parada bem interessante. E aqui, basicamente, ele ajuda a gente a entender um pouco, né, como funcionam as linguagens interpretadas e, basicamente, como é que a gente consegue criar a nossa própria linguagem, né?
né? Enfim, tá aqui, né? Tem os módulos para quem interessar. Mas é isso, esse vídeo vai se limitar à linguagem de programação Rain. Vou ver aqui se tem... É a mesma coisa. Bom, como eu falei, né, a linguagem Rain ela é uma linguagem de script bem simples e ela é facilmente embutida na linguagem C. Aqui no site a gente consegue ver uma documentação, né, bem completinha sobre a linguagem, tal, sobre os elementos, né, sobre as features que a linguagem tem, maps, listas, funções. Aqui é bem interessante isso, aqui funções elas são um método dentro da classe fn, né? Como eu falei, tudo nessa linguagem elas funcionam em cima de classes. Então, quando a gente for escrever nossos próprios blocos, né, para a linguagem, nossos próprios elementos, eles também vão ter que estar dentro de classes. E aí aqui a gente tem uma seção que é mais voltada para essa questão de como a gente consegue embutir, né, essa linguagem de script dentro da nossa linguagem C, né? Aqui eu criei um exemplozinho simples, eu já tô com o código fonte aqui, né, na pasta. Não tem muito mistério, é só você vir aqui no repositório, e aí você pode tanto baixar a release, ou como teve algumas poucas atualizações, né, desde a última release, você pode vir aqui e baixar o zip completo, né, do código fonte. Mas aí, estando com isso aqui, é basicamente tudo que você precisa da linguagem. Ela não tem mais nenhuma dependência externa nem nada. E eu vou criar um CMake. Vou começar, né? CMake mínimo required. Dá um zoom. CMake mínimo required. 3.10.0. Fatal erro. Project. Vou criar aqui um rain test, sei lá. E aí uma parada interessante é porque ela tem cabeçalhos tanto para C quanto para C++. Você pode vir aqui, ó. Aqui no caso, ok. É o cabeçalho .h, né, embutido já. Mas ela é basicamente desenvolvida fortemente em C puro mesmo. Então, tem essa vantagem, né? Porque muitas vezes aplicações em C++ você não consegue embutir, né, em aplicações C. Já o contrário é totalmente válido. Então aqui a gente tem essa vantagem. Ela ser escrita totalmente em C, assim como a linguagem Lua, né? Também é escrita em C. E eu vou adicionar um executável com o meu project name. E aqui eu vou escrever o meu main.c. E aqui eu vou começar a incluir. Primeiramente vou adicionar meu main.c. E aqui agora eu vou incluir os diretórios onde estão os cabeçalhos da da linguagem de script, né? E aí vamos lá. Vou ver aqui. Tá. Basicamente ela está dentro do third party, rain, src include, né? Sendo que eu também tenho que incluir essas duas outras pastas aqui, que tem outros cabeçalhos que eu vou precisar. Que é essa pasta optional, que está dentro da pasta src, e vm, que também está dentro da pasta src. Então eu vou copiar isso aqui. Optional
e VM. E aí eu vou, para facilitar minha vida, eu vou criar aqui, né, um file no CMake, Rain Sources, e vou pegar todos os pontos C que estão nesses dois diretórios, no optional e na VM. Eu vou colocar para ser compilado aqui. Rain Source. Vou ver aqui. Preciso dar um trigger. Perfeito. Vamos ver. Sim, e aqui é importante. Para a linguagem funcionar, eu também tenho que linkar a biblioteca de matemática, né, de math, do C. Então, project name aqui eu vou linkar M, né, que é a biblioteca de matemática, de funções matemáticas. Deixa eu ver o que eu preciso mais. Sim, pronto. Agora eu tenho que escrever minha função C. Int arg C, char arg v. Pronto. Com isso, eu já consigo embutir o array na minha aplicação. E aí aqui eu vou pegar um exemplo do site. Primeiramente, uma parada muito importante de ser feita vou criar aqui, ó, primeiramente, a configuração. Essa configuração aqui, ela vai ser importante porque é nela que a gente vai definir diversas coisas, como a função de escrita, porque por padrão, a linguagem Rain, ela não vem com uma função de print, né, como a linguagem Lua tem, né? Tipo, tudo bem que a linguagem Lua, você também precisa meio que incluir as bibliotecas base, né? Você tem que dar aquele Lua L OpenLibs, se eu não me engano, é algo assim, para poder funcionar o print também. Porque por padrão, né, no Lua cru mesmo, você não tem essa função de print. Com Rain é a mesma coisa. Eu não tenho uma função de print por padrão. Eu preciso escrever uma eu mesmo. E aí aqui ele já dá um exemplo pra gente, ó. É simples assim. Basta eu criar aqui em cima a função e associar ela aqui no meu config. Opa, write fn. E aí com isso aqui, basta eu agora, ó, criar uma VM. Simples assim, rain new VM e passo o config como referência. E embaixo rain free VM para, né, finalizar minha máquina virtual. E aí eu posso fazer isso aqui, ó, para executar um código e testar se deu certo. Com isso aqui, ó, o print agora provavelmente deve estar funcionando. Vamos compilar isso aqui e rodar. Vamos ver, tá aqui, ó. I'm running em AVM. Posso fazer, né? Deixa eu mostrar direto. Rain test, eu acho. Aqui ele funciona. E é isso. Simples assim a gente já tem uma aplicação que tem a máquina virtual Rain, né, embutida. E aí, vamos lá. Tem mais algumas coisas que são interessantes de mostrar. Outra coisa que é interessante de se fazer
é incluir essa função aqui, ó, de erro, para checagem de erro. Porque, novamente, por padrão, a linguagem Rain ela não vai ter, né, um print. Então, é interessante a gente colocar isso aqui para a gente ter um detalhamento de quando der algum erro, enfim, né, por N motivos. Senão a gente vai acaba ficando meio perdido. E aí aqui é a mesma coisa. Eu pego essa função de erro e coloco ela aqui, ó. Error FN. Aqui é se eu quiser pegar o resultado do meu intérprete, né? De quando eu rodo o código aqui. Basicamente eu pego o resultado, se der algum erro ele printa aqui também. Mas isso aqui não é necessariamente preciso. E aí, quem já lidou com Lua, inclusive eu tenho outro vídeo aí explicando um pouco sobre como é que é possível embutir, né, a linguagem, a máquina virtual Lua em uma aplicação C. Deve ter visto, eu explico lá um pouco sobre o que é uma stack, né, e como ela é utilizada na linguagem para poder manipular, para poder operar a máquina virtual. Na linguagem Rain é a mesma coisa. A gente lida com um stack, né? É uma linguagem baseada em stack. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, o conceito de slots e handles. Os slots são basicamente no Lua o que a gente tem com aqueles Lua push string e Lua toString ou Lua check string, coisas do tipo. No Rain a gente vai usar o conceito de slots. Então a gente tem o get slot e tem o set slot. E aí a gente vai ter diferentes tipos também. Um booleano, double, inclusive uma parada interessante que no Lua a gente tem o number, né? Sendo que nas versões, eu não sei se isso tem desde a versão 5.1, não sei a partir de qual que eles implementam isso. Mas lá tem a diferenciação entre number e integer, né? Para inteiro. Aqui no Rain é tudo double. Todos os números eles vão ser double. E aí você que vai fazer o cast para o tipo específico que você quer usar. Então é isso. A gente vai ter booleano, double, nulo, bytes e string, né? Que bytes é caso a gente queira passar realmente uma cadeia de bytes com um tamanho específico, e string é uma cadeia de bytes com terminação em zero, né? Que é a string clássica do C. E aqui ele explica um pouco como é que a gente faz a leitura dos slots, né? Com o getSlot. Aqui, enfim, são outras coisas que eu não pretendo abordar aqui, que é como a gente lida com listas, né? Por exemplo, com handles. O que me interessa aqui, eu vou pular para essa partezinha aqui, ó, que é como chamar uma função definida em C na linguagem Rain. E aí, para isso, a gente usa esse método aqui, ó. Que a gente vai colocar novamente aqui nas nossas configurações. Find foreign method fn. Eu vou criar ele aqui ainda. Mas aqui, basicamente, eu declaro esse método. E toda vez que a linguagem tentar
fazer a chamada de um método que eu vou definir aqui no código, no script, né? Como forIn, não sei como pronuncia. ForIn seria, né, uma função que está externa ao meu script. Ele vai tentar fazer essa busca nesse método aqui. E aí eu faço a checagem aqui para retornar a minha função certinha, né? Tipo, e é um negócio bem, aqui nos exemplos que ele dá, é uma parada bem braçal mesmo. Ele checa string por string, checa o módulo para ver se é do módulo main, checa a classe para ver se é a classe math, checa a função, e essa parada aqui é interessante porque você pode ter, é uma parada que a linguagem Lua ela não tem, né? Você define uma única função e aí se você quer que a função ela suporte diferentes argumentos, você mesmo tem que fazer esse tratamento dentro da função. Aqui na linguagem Rain, ela te permite, né, a partir do momento ela te permite que você faça tratamento para funções que têm diferentes quantidades de parâmetros, né? Diferente da linguagem C++, por exemplo, que permite que você possa escrever funções que tipo tem a mesma quantidade de parâmetros, mas elas se diferenciam em tipo. Na Rain, não. Você precisa se basear basicamente na quantidade de parâmetros, né? Basicamente na assinatura aqui, que é o termo que eles utilizam da função. Então, pegando essa daqui como exemplo, né? Eu vou criar aqui dentro de build um script Rain class math static add ab. E aí aqui eu vou fazer a checagem. Eu vou testar primeiro o class name. Vou testar se o class name é math, que é a classe que vai ter a minha função. E eu checo aqui, ó, se ela é estática e se a assinatura da minha função é essa daqui, add e 2 parâmetros. Se for, eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar esse método aqui que eu vou criar agora, que eles usam aqui embaixo como exemplo. E aí, essa vai ser basicamente a estrutura de toda a função que eu quero exibir, né? Que eu quero, como é que eu posso dizer? Eu quero expor para meus scripts Rain. Elas vão seguir essa estrutura aqui. Vai sempre ter que retornar void e sempre vai ter que receber um único parâmetro, que é a própria máquina virtual. É bem parecido com a linguagem Lua. Em Lua, a diferença é que a gente retorna sempre o inteiro, mas de parâmetro a gente também só recebe um, que é a própria máquina virtual Lua. E no return é que eu digo aqui a quantidade de retornos que eu tô passando, né? Aqui na Rain ela já faz meio que automático isso. Basta eu jogar as coisas que eu quero retornar para minha stack. Então aqui não tem mistério. Eu vou pegar os dois primeiros parâmetros com o getSlot. Pego aqui o getSlot double, né? E pego aqui e digo quais os slots que eu estou querendo pegar, né? Aqui o slot 1 e o slot 2. O slot 0 ele geralmente é reservado para a própria classe em si, né? Que está chamando a função. Então tem alguns casos que a gente utiliza isso, mas já eu mostro. E aí aqui a função, o valor que eu quero retornar, né? Eu dou ao invés de um getSlot, eu dou um setSlot double com a soma. E aí com isso aqui, bora ver.
eu já devo ter... Opa, ainda não. Deixa eu... System print. Math. ADD. 10 mais 15. E uma parada interessante é o seguinte, eu vou ter que carregar esse meu script. Então eu vou colocar aqui main.rain fseek end size igual a fdel fp e fseek fp 067. E eu vou criar uma variável para receber o meu source e dou um fread. Source 1 size fp source size igual a 0, né? Que eu tenho que adicionar caractere de término, né? /0. E aqui eu posso fechar já meu ponteiro. E aí aqui, ao invés de passar essa string, eu vou passar o próprio source. Ó, já tá printando aqui o meu 25. Não sei se tem concatenação aqui. Vou fazer o teste. Não. Eu acho que tem como eu fazer assim. f.add. Eu acho que ele permite. Show. E aí é isso, basicamente. É assim que eu declaro uma função para ser utilizada. E é importante notar isso. As funções, elas sempre vão estar dentro de classes. Aqui logo no começo, né? Eles falam isso. Ela é uma linguagem que é baseada em classe. Então, tudo na linguagem basicamente vai funcionar em cima de classes. É importante ter isso em mente. Bom, e é isso, basicamente. Para chamar uma função em C, né, dentro do script, rain, basicamente isso que precisa ser feito. E aí, outra parada interessante que a gente pode fazer eu posso criar uma classe que vai conter uma estrutura em C, né? Então deixa eu ver aqui, criar uma que eles dão um exemplo. Criar aqui um point e aí eu vou passar 2 parâmetros para essa classe aqui no construct dela, x e y. E aí eu posso definir esse struct aqui. Posso criar um struct point que vai ter um float x e um y. E aí, aqui é nessa seção aqui que eles vão falar um pouco sobre isso. E basicamente o que tem que ser feito é algo bem similar com o que a gente fez para definir os métodos. Basicamente eu vou fazer uso dessa outra função aqui, ó. Porém, class methods, né? Class methods. E aí essa função ela vai retornar esse struct aqui. E essa struct basicamente é um struct que ela tem 2 atributos dentro dela. Que é um allocate e um finalize. E como o nome sugere é isso, é a função que eu vou chamar quando eu for alocar essa minha nova classe e a função que eu vou chamar quando eu estiver destruindo um elemento dessa minha classe.
Então aqui, por exemplo, eu posso... E aqui ele dá os exemplos, né? De como é a estrutura de cada uma dessas funções. O allocate é basicamente a mesma coisa da função que a gente define, né? Do método lá. Ele retorna sempre void e recebe um único parâmetro, que é a máquina virtual. Já o finalize é um pouco diferente. Ele recebe um ponteiro para void. E vai conter basicamente o nosso ponteiro que a gente alocou, e aí a gente lida com ele de diferentes formas, né? Lembrando que a gente não necessariamente precisa escrever essa função de finalize. Caso o nosso tipo seja simples, né? Seja, aqui no meu caso, por exemplo, é um struct. Então eu não vou ter, como é que eu posso dizer, nenhuma função específica que eu vou precisar chamar para destruir ele, né? Basta que a memória seja desalocada e pronto. Sucesso. Então eu vou criar aqui, ó, void allocate point train vm. E aí eu vou fazer o seguinte, como lá eu passo dois parâmetros, né? Eu vou pegar aqui rain get slot double vm, aqui é 1 e 2. É isso? Ah, e antes eu tenho que alocar. E eu vou fazer o seguinte para alocar. É um rain set new set slot new foreign. E aí aqui eu defino esse meu novo tipo. E é bem parecido com o que a linguagem Lua faz no New User Data, né? New Data, eu acho. Não lembro agora. Mas é isso. Aqui basicamente eu estou fazendo minha máquina virtual RAIN alocar espaço na memória dela, né? Para esse meu novo tipo. E aí aqui eu estou pegando os dois parâmetros que eu vou passar no construtor. E aqui é basicamente fazer isso. Inclusive eu poderia só passar direto aqui também, né? Mas enfim. E aí com isso, é isso, basicamente. Não preciso fazer mais nada. E aí aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou checar o meu class name. Eu vou checar se o class name é math. Não, é point. Se for, eu faço o seguinte. Eu vou criar essa instância aqui de variável. E é ela que eu vou retornar aqui na minha função, né? E aqui no allocate eu vou colocar um allocate point. No meu finalize eu vou deixar nulo. E aqui, bem importante, é que se não tiver, né? Eu tenho que zerar isso aqui também. Poderia fazer só ali fora também, né? Já começar ele como nulo. Mas enfim. E aí, basicamente, eu passo isso aqui para o meu config. Bosta. É isso. E aí posso compilar aqui. E aí aqui, isso aqui provavelmente já vai estar funcionando. Vamos ver. Vou criar aqui, ó, um point 0.0.0.15. E aí posso fazer o seguinte.
porém X e Y. E aí, aqui basicamente eu vou voltar a fazer o que eu já estava fazendo para o math, né? E é adicionar agora um outro campo de teste aqui nesse meu outro método. Só que agora eu testo para o classe name point. E aí, se minha classe for point, dessa vez a minha função ela não é estática, né? Tem essa diferenciação aqui. Ela não é uma função estática. E eu vou checar a assinatura. Signature como X. E aí aqui eu vou fazer o seguinte. Void point X ren VM. E aí aqui agora foi aquilo que eu falei sobre os slots, né? O slot 0, ele é reservado para a gente pegar a classe que tá chamando esse método. Então aqui eu posso fazer struct point rain get slot for rain 0 e rain set slot double VM 0 e aqui eu faço basicamente o point X. E aqui eu retorno esse meu point X. E aí, quando eu chamar isso aqui, né? Mandar printar aqui meu point X, eu acho que eu tenho que chamar como método. É assim. Ok, né? Vai estar 0. Deixa eu tentar com outro valor aqui, 150. Ok, vai estar retornando, né? Deixa eu só fazer um teste agora. Sem isso aqui, ele chama, porque é uma das especificidades, né, do Rain. Ok, deu erro. Talvez eu tenha que mudar a assinatura também. Pronto. E aí aqui eu consigo fazer isso, né? Chamar como é que eu posso dizer? Só o get, né? Desse método e posso chamar sem parênteses. E aí eu posso fazer aqui a mesma coisa para o y. Y, point y. Y. Ponto y. Tá. Posso fazer isso. Tem que fazer um outro espaço. Pronto, é isso. Daqui, ó, já deu certo. E aí é isso, basicamente, né, que a gente pode usar para construir classes. E aí, por exemplo, eu tava com esse outro exemplo aqui, deixa eu abrir uma nova janela.
Foi uns testes que eu estava fazendo mais cedo para fazer um binding de de outras bibliotecas, né? Aqui eu estava fazendo bindings do OpenGL e do GLFW para criar janelas. Então aqui, ó, eu consigo ir fazendo desse mesmo jeito que eu estava fazendo ali, eu vou, né, construindo as funções aqui, os bindings. E aqui eu vou definindo as classes. E aí aqui no meu main, basicamente eu vou fazendo uso. Window create. E aí isso aqui vai estar definido aqui, né? Ó, no window create. Vai estar aqui no meu glfw.c. E aí esse create vai estar aqui no esse window allocate. Basicamente faz aquilo que eu estava fazendo, né, anteriormente. Eu aloco esse novo user data aqui, né, da linguagem. E aqui eu pego os parâmetros, pego dois inteiros que vão ser a largura e a altura, e aqui um string que vai ser o title da minha janela. E aqui eu crio a janela. E aí aqui nesse caso eu vou precisar usar aquele finalize. Por quê? Porque eu preciso chamar esse método do glfw, né? O glfw destrói o window. Então nesses casos que é importante, né? Fazer o uso do finalize. No OpenGL aqui a mesma coisa. Estava fazendo alguns bindings para os objetos, né? De shader, de program. E aí eu também preciso fazer a chamada aqui do finalize. Porém, aqui o ideal mesmo, né, que eu estou fazendo é criar um método destroy explícito. Porque quando você usa o finalize, ele fica à mercê do garbage collector, né, da linguagem. Então pode ser que a ordem de chamada possa ficar meio zoada. Então aqui, por exemplo, eu tenho que destruir esses meus objetos antes de eu destruir, né, finalizar a aplicação aqui. Antes de destruir a janela e finalizar o glfw. Senão vai dar BO na hora de chamar as funções do OpenGL. Então, às vezes é interessante fazer isso também, né? Você ter métodos explícitos para destruir um determinado objeto. E aqui no finalize, ó, eu faço uma checagem para ver se o objeto ele já foi destruído ou não, né? Antes de tentar destruir ele de fato. Aqui nos exemplos eles fazem algo bem parecido. Eles dão um exemplo aqui de uma classe file, né? Que vai utilizar o ponteiro para file do nosso C para abrir e fechar arquivos. Então aqui ele faz o allocate e ele tem, além do finalize aqui, ele tem um método close file. Ó, tem um file.close também. E aí é isso. Eu acho que a última coisa agora que também é interessante de falar é sobre o carregamento de módulos, que isso também é feito de maneira diferente da linguagem Lua, né? Enquanto a linguagem Lua, ela já meio que faz automaticamente o carregamento de módulos, ou seja, a gente pode importar conteúdo de diferentes arquivos .lua, né? Por padrão, já. É só dar aquele require. Aqui no Rain, a gente não consegue fazer isso por padrão. Aqui, por exemplo, nos exemplos que eu fiz mais cedo, eu tenho esses import aqui que serve para isso. Esse import glfw e OpenGL, e aqui eu coloco, né, as classes que eu quero pegar de dentro desse meu módulo aqui. Quando eu faço isso aqui, ele tenta abrir esse arquivo aqui. Porém, por padrão, ele não vai saber como operar isso aqui, né?
Então cabe a você a criar uma função de carregamento. Em Lua você também pode fazer isso. Você também pode fazer uma função de carregamento própria, né? Que intercepta quando você dá um require e abre de uma maneira personalizada. Mas por padrão ele já lida com isso de uma maneira própria. Aqui na Rain, a gente precisa criar essa função aqui, ó, de load module. Load module. E aqui ele dá alguns exemplos também. Se você for nessa abinha aqui de modularity, a gente vê isso. Ele explica um pouco como é o comportamento da modularidade, né, da linguagem, para você dividir em diferentes arquivos, que é comum em diversas outras linguagens, né? Senão você vai ter um monstro, um script enorme, enfim, diferentes recursos ali que poderiam estar cada um em seu arquivozinho separado, né? Só para determinadas partes do programa. E aí aqui ele explica um pouco, né, sobre essa questão da modularidade. E aqui ele explica sobre essa questão de que precisa ser feita essa implementação aqui do load module para podermos carregar os módulos corretamente. E aí aqui eu fiz uma funçãozinha própria, né? Basicamente como é que eu posso dizer? O padrão da função é esse aqui. Aqui é o mesmo esquema. Eu vou pegar essa função aqui e vou passar no meu config. Nesse load module fn. E aí aqui o padrão é basicamente esse. Ele retorna esse struct aqui. Rain load module result. E vai ter alguns parâmetros aqui dentro. Ó. Você vai passar o source, né? Ou seja, você vai passar o código do script. Depois que você carregar. Tem esse user data aqui, que enfim, você pode utilizar para alguma coisa que você queira. E tem essa outra função aqui que vai ser o onComplete, né? Que, ou seja, quando você terminar de carregar o módulo, ele vai disparar esse onComplete aqui. E aí você pode usar para tratar alguma coisa. No caso aqui, eu faço o carregamento da seguinte maneira. Eu pego o name. E aí com esse name aqui, né? Que o name vai ser basicamente esse nome que eu passar aqui. Com esse name eu vou utilizar ele para criar um file name, ou seja, para detectar onde está meu arquivozinho, né, que eu quero carregar. E aí aqui eu estou fazendo essa construção aqui, né, estou procurando dentro da parte scripts e utilizo o nome e a concateno aqui a extensão .ren, ou seja, ele vai olhar dentro desse diretório aqui, sempre. Né? Nesse caso eu tô usando assim, mas aí você, na hora de montar isso, é você que vai decidir qual a melhor maneira. Você pode ter códigos que vão estar embutidos já no executável da sua aplicação, né? Podem estar escritos aqui de maneira estática, num string. E você faz essa checagem aqui de módulo e carrega essas paradas já de dentro do seu programa, né? Não necessariamente de um arquivo externo. E aí aqui eu faço o processo normal. Abro o arquivo, né? Pego o tamanho, aloco um array de bytes com capacidade suficiente, né? Para poder ler todo o meu programa, todo o meu código fonte. Adiciono aqui o caractere vazio. E aí aqui no final, no result, né? Que eu declarei aqui em cima, eu passo o source que eu carreguei aqui em cima, passo para o atributo source do meu result. E aí aqui, além disso, eu também estou passando aqui uma função para o onComplete, que é essa aqui em cima, que eu estou usando basicamente para poder liberar, né, memória aqui que eu aloquei para o meu source. Eu utilizo para dar um free. E aí com isso aqui, né, passando aqui embaixo, eu já vou ter o sistema de módulos da Rain também funcionando. Ou seja, quando eu tentar dar um import aqui, ele vai procurar certinho, né, na pasta aqui que eu defini.
E aí ele vai e me retorna essas paradinhas aqui, essas classes. E aí é isso. Não tem muito mistério não. Vai dar erro, porque eu tenho que executar por aqui. Deixa eu ver se abre. Aqui foi o exemplo que eu fiz, né, mais cedo. Tava mexendo nisso de manhã, barra tarde. E aí, com isso aqui, eu consigo fazer esses bindings, né, para diferentes bibliotecas, enfim. A vantagem das linguagens de script é você, né, poder programar a sua aplicação sem necessariamente precisar ficar recompilando a aplicação toda vez. Você vai ter essa dificuldade inicial aqui de montar todos os bindings. Caso você não use uma biblioteca que já faça isso, né? É mais fácil encontrar para Lua, inclusive. Para Rain eu acho que a gente não acha muita coisa. Deixa eu ver. Rain GLFW, por exemplo. Não tem nada sobre. Rain SDL2, talvez. Ó, aqui. Ó, pronto. Aqui é uma. Inclusive, eu lembro desse projetinho. Mas aqui é uma Game Engine, né? Barra Game Framework que você consegue utilizar a linguagem Rain para desenvolver. Que funciona em cima do SDL2 e provavelmente alguma API gráfica também. Aqui nessa paradinha utilizada. Mas é isso. E aí com essa parada você consegue, né? Fazer o scripting da sua aplicação para, enfim, qualquer lá que seja seu objetivo. Pensando se tem mais alguma coisa, mas eu acho que é isso. O principal já foi. Era dar essa noção aí de como é possível a gente escrever, né? Funções em C que podem ser chamadas na Rain e escrever classes também, né? Personalizadas. Acho que é isso aí.